O grito ecoou pelas escadarias iluminadas do Clube Municipal de Ouro Preto. Convidados incrédulos se viraram a tempo de ver Dona Zilda Rocha, de 62 anos, rolando degrau após degrau, o corpo frágil batendo contra o mármore frio. No topo, de salto alto e olhar gélido, estava a noiva milionária Isadora Monteiro, que havia acabado de chutar a sogra pobre da escada diante de todos. O silêncio se fez pesado, interrompido apenas pelo impacto final quando Zilda atingiu o chão. Mas para entender como aquela cena humilhante aconteceu, era preciso voltar algumas horas, até o início do casamento que havia parado a cidade. Naquele sábado, Ouro Preto despertou em clima de celebração. As ladeiras de pedra, os casarões coloniais e os sinos das igrejas davam à manhã um ar de solenidade. A cerimônia mais comentada do ano aconteceria na imponente igreja de São Francisco de Assis, um dos ícones do barroco mineiro. O noivo era Henrique Rocha, de 27 anos, jovem analista financeiro que fizera carreira em São Paulo. Filho único de Dona Zilda, carregava nos ombros a esperança da mãe de ver recompensados todos os anos de esforço e sacrifício. Ele se uniria a Isadora Monteiro, filha de Sérgio Monteiro, empresário influente no setor de mineração, conhecido pelo poder e pelo luxo com que cercava a família. Entre os convidados da alta sociedade, vestidos em trajes impecáveis, Dona Zilda destoava. Caminhava com passos tímidos, usando um vestido azul marinho simples, costurado por uma vizinha, e uma bolsa de couro já gasta. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque, e as mãos marcadas pelo trabalho revelavam décadas de vida dura como diarista. Assim que entrou na igreja, ouviu cochichos abafados. "É a mãe do noivo?" perguntou uma convidada, inclinando-se para a outra. "Deve ser. Olha só o jeito dela." A resposta veio com um riso disfarçado. Zilda ignorou os comentários e seguiu até o banco da frente. Seu coração batia acelerado, dividido entre orgulho e insegurança. Para ela, aquele era o momento mais importante da vida do filho, mas também um teste. Suportar o olhar de uma sociedade que nunca a aceitaria como igual. Na sacristia, Isadora ajustava o vestido de renda importada enquanto madrinhas a cercavam. Entre risos contidos, uma delas comentou: "A sogra veio mesmo? Com aquela roupa? Vai estragar as fotos." Isadora sorriu de canto, sem responder. Já sabia que a presença da sogra seria um incômodo, mas Henrique havia insistido. Para manter as aparências, decidiu suportar, ao menos até poder agir. No altar, Henrique ajeitava a gravata quando uma amiga de infância, Camila Silva, criada por Dona Zilda como se fosse filha, se aproximou. "Sua mãe está ali na frente", sussurrou tentando animá-lo. Henrique apenas assentiu, desviando o olhar. O peso da vergonha o consumia, ainda que tentasse disfarçar com um sorriso. O casamento seguia com toda a imponência que se esperava da união entre a família Monteiro e o jovem Henrique Rocha. Dentro da igreja de São Francisco de Assis, o órgão ecoava, as paredes barrocas refletiam os cânticos e os flashes das câmeras se multiplicavam. Para os convidados da elite, era mais do que um matrimônio. Era o encontro perfeito entre tradição e poder econômico. No primeiro banco, Dona Zilda observava cada detalhe. O coração batia forte, orgulhoso e, ao mesmo tempo, oprimido. Afinal, não era fácil estar cercada por gente que a olhava com desdém. O vestido simples, a postura tímida, a pele marcada pelo trabalho. Tudo parecia destoar dos tecidos importados e das joias reluzentes. Alguns cochichos continuavam a circular pelos corredores da igreja. "É a mãe dele mesmo." Tadinho foi criado por uma diarista. Zilda engoliu em seco. Seus olhos marejados denunciavam a mistura de sentimentos. Alegria pelo filho, dor pela forma como era julgada. No altar, Henrique tentava manter a compostura. Ao seu lado, Isadora irradiava beleza e confiança, exibindo um sorriso calculado. Sempre que os olhos da noiva se encontravam com os da sogra,
No entanto, um brilho de desprezo surgia. Entre os convidados, Camila Silva acompanhava tudo de perto. Amiga de infância de Henrique, ela crescera praticamente dentro da casa de Dona Zilda. Filha de uma vizinha que havia falecido cedo, foi Zilda quem lhe deu teto, comida e afeto, tratando-a como filha. Camila, agora com 24 anos e formada técnica de enfermagem, nunca deixou de considerar Zilda como sua verdadeira mãe. Enquanto todos se levantavam para a saída dos noivos, Camila percebeu o desconforto estampado no rosto de Zilda. Aproximou-se e segurou sua mão. "Fica tranquila. Você não deve nada a ninguém aqui", sussurrou, num tom firme que contrastava com a delicadeza do gesto. Zilda apenas sorriu de leve, tentando disfarçar as lágrimas. O orgulho de ter criado Henrique e de ver Camila ao seu lado era o que a sustentava. Do lado de fora, os sinos repicavam e os fotógrafos se agitavam para registrar o casal. Sérgio Monteiro, o pai da noiva, comandava a cena como se fosse um diretor, indicando quem deveria ou não aparecer nos retratos oficiais. Quando percebeu Dona Zilda se aproximando, fez um gesto sutil para que um assessor interviesse. "Senhora, melhor aguardar um pouco, já vamos liberar as fotos gerais", disse o rapaz, bloqueando discretamente sua passagem. Humilhada, Zilda recuou. Henrique, nervoso, fingiu não ver. E Isadora, de longe, apenas sorriu satisfeita, como quem confirmava o controle sobre cada detalhe. O cortejo seguiu para o Clube Municipal de Ouro Preto, onde a recepção grandiosa aguardava os convidados. Lustres imensos iluminavam o salão. Mesas fartas exibiam cardápios sofisticados e arranjos de flores brancas se espalhavam por todos os cantos. Era um espetáculo de luxo, contrastando brutalmente com a simplicidade da mulher que dera tudo para criar o noivo. Zilda entrou com passos hesitantes. Mais do que nunca, sentia que aquele não era seu lugar. Mas, no fundo, uma certeza a sustentava. Ela não perderia a dignidade, por mais que tentassem apagá-la. A recepção no Clube Municipal de Ouro Preto era um espetáculo de ostentação. Os lustres de cristal refletiam a luz amarelada sobre mesas impecavelmente decoradas, forradas com toalhas finas e adornadas por arranjos de flores brancas importadas. Garçons circulavam sem parar, equilibrando bandejas de espumante e canapés sofisticados que contrastavam com a simplicidade dos quitutes que Dona Zilda estava acostumada a servir em aniversários de bairro. Logo na entrada, uma cerimonialista direcionava os convidados para as mesas numeradas. Quando Zilda se aproximou, a moça pareceu hesitar. Olhou rapidamente para Isadora, que estava a poucos metros, rindo com as madrinhas. A noiva fez um gesto quase imperceptível com a cabeça e a cerimonialista conduziu Zilda para uma mesa lateral, distante do centro. "Aqui, senhora. Esse lugar está reservado para a senhora", disse em tom polido, mas firme. Zilda agradeceu e se acomodou, percebendo que aquela mesa era a mais afastada do salão, quase na saída. Os convidados mais influentes estavam próximos ao palco e à pista de dança. Ela, isolada. De onde estava, podia observar Henrique sendo saudado por empresários e políticos locais. Ele sorria, apertava mãos, posava para fotos, mas não olhava para ela. Camila se aproximou com uma taça de suco. "Parece que fizeram de propósito", murmurou, sentando-se ao lado de Zilda. "Não tem problema, filha. O importante é estar aqui", respondeu a diarista com a voz embargada. No centro do salão, Isadora circulava como uma rainha. Vestido impecável, maquiagem perfeita, postura altiva. Quando cruzava os olhos com Zilda, fazia questão de manter o sorriso frio, como se quisesse reforçar a distância entre seus mundos. O mestre de cerimônias anunciou a primeira dança dos noivos. A música suave começou e Henrique conduziu Isadora pelo salão, arrancando aplausos e suspiros da plateia. Enquanto dançava, ele lançou um olhar rápido para a mãe, mas desviou imediatamente quando percebeu a expressão orgulhosa, misturada à insegurança no rosto dela. Depois da dança, os fotógrafos pediram a presença das famílias para o registro oficial.
Zilda se levantou, esperançosa, mas antes que pudesse se aproximar, um assessor de Sérgio Monteiro interceptou. Senhora, me desculpe, as fotos agora são só com familiares diretos da noiva. Logo teremos uma geral. O clique das câmeras registrou o casal sorridente ao lado dos Monteiro, enquanto Zilda permanecia parada, constrangida, com os olhos marejados. Camila segurou seu braço tentando consolá-la. Eles não sabem quem a senhora é de verdade, mas a dor já estava cravada. Zilda não queria ser centro das atenções, mas desejava apenas o mínimo, estar ao lado do filho em seu grande dia. Durante o jantar, enquanto convidados brindavam com champanhe, Zilda mastigava em silêncio um prato sofisticado que mal reconhecia. Observava Henrique rir das piadas de Sérgio Monteiro e receber elogios de pessoas que jamais haviam caminhado ao seu lado quando ele era apenas um garoto com uniforme surrado de escola pública. A cada instante, a sensação de exclusão aumentava. Zilda permanecia em silêncio, mas dentro de si já pressentia que aquela noite terminaria em algo muito pior do que simples humilhações sociais. A noite avançava, e o salão do Clube Municipal de Ouro Preto estava tomado por risos e música. O DJ alternava entre clássicos românticos e sucessos animados, mantendo a pista cheia. Para muitos, era uma festa perfeita, mas para Dona Zilda Rocha, cada minuto parecia um teste de resistência. Sentada em sua mesa isolada, ela observava o filho sorrir e brindar com empresários e políticos, sempre ao lado de Isadora. O orgulho se misturava a um vazio sufocante. Era como se Henrique tivesse erguido um muro invisível entre eles. Por volta da meia-noite, Zilda se levantou. Precisava de um pouco de ar. Caminhou discretamente até um dos corredores laterais que levava às escadas de serviço. O barulho da festa foi ficando para trás, substituído pelo silêncio pesado do prédio antigo. Enquanto respirava fundo, ouviu passos firmes atrás de si. Ao virar, encontrou-se frente a frente com Isadora. A noiva segurava o vestido com uma das mãos para não tropeçar e a encarava com um sorriso frio. "A senhora não se cansa?" perguntou em tom baixo, mas carregado de veneno. "Desde cedo tentando se enfiar onde não é chamada." Zilda recuou um passo, surpresa com a hostilidade direta. "Eu só estou aqui para ver meu filho feliz. Não quero atrapalhar." Isadora deu uma risada seca. "Feliz? Ele só tem vergonha da senhora. Se fosse por mim, nem teria vindo." Mas ele insistiu em convidá-la, talvez por pena. As palavras atingiram Zilda como facadas. Ela apertou a bolsa contra o peito, tentando manter a calma. "Vergonha? Eu criei o Henrique sozinha. Dei tudo o que podia para ele ter uma vida digna. E é exatamente por isso que ele não gosta de lembrar do passado," interrompeu Isadora, aproximando-se ainda mais. "Na frente da minha família, disse que a senhora era só uma antiga empregada. E sabe por quê? Porque é isso que parece." O sangue de Zilda gelou. Aquilo confirmava seus piores medos. O próprio filho renegava suas origens. Isadora então olhou em volta, certificando-se de que estavam sozinhas. A música da festa parecia distante, abafada pelas paredes grossas. O corredor estava vazio. "Escute bem", sussurrou. "Não quero a senhora nas fotos. Não quero a senhora perto dele. Esse casamento é um contrato de poder, e a senhora é um estorvo." Antes que Zilda pudesse responder, Isadora a empurrou contra a parede. O impacto a fez perder o equilíbrio. No reflexo de defesa, Zilda segurou o corrimão da escada. Mas Isadora não hesitou. Levantou o pé e, com um movimento firme, chutou a sogra, que perdeu as forças e caiu para trás. O corpo de Zilda despencou pelos degraus de mármore, batendo de forma dolorosa em cada lance. Um grito se misturou ao som abafado da festa, mas ninguém parecia ouvir. No topo da escada, Isadora recompôs o vestido e respirou fundo. O olhar gelado não demonstrava arrependimento, apenas a certeza de que havia eliminado um incômodo. O barulho da queda ecoou pelo corredor.
Alguns convidados próximos ouviram um estrondo abafado e correram, encontrando Dona Zilda Rocha caída ao pé da escada. Seu corpo estava imóvel por alguns segundos, até que ela soltou um gemido de dor. O vestido azul marinho, simples e já gasto, agora estava manchado pelo pó do chão de mármore. Em segundos, formou-se um círculo de pessoas ao redor. "Meu Deus! O que aconteceu?" perguntou uma senhora. "Será que tropeçou?" arriscou outro convidado. Isadora Monteiro apareceu logo depois, descendo lentamente, simulando surpresa. "Eu estava vindo atrás dela, mas quando vi, já estava no chão", disse em tom dramático. "Talvez tenha perdido o equilíbrio." Alguns assentiram, mas Camila Silva, amiga de infância de Henrique e criada por Dona Zilda como irmã, não acreditou na versão. A pressa com que Isadora tentava justificar a queda parecia ensaiada. Henrique foi chamado às pressas. Quando chegou, encontrou a mãe sendo amparada por 2 convidados. Seus olhos se arregalaram, mas ele conteve a reação. Olhou para Isadora, que balançou a cabeça discretamente, como quem pedia silêncio. "Precisamos levá-la para a enfermaria do clube", disse alguém. Com dificuldade, Zilda foi acomodada em uma cadeira. Apesar das dores no braço e nas costas, tentou se levantar. "Eu estou bem, não quero atrapalhar a festa." Mas sua voz fraca denunciava a gravidade da situação. Camila ajoelhou-se ao lado dela, segurando sua mão. "Dona Zilda, a senhora não merece isso. Fizeram de propósito. Eu vi o jeito da Isadora antes de chegar aqui." Zilda apenas fechou os olhos, sem forças para responder. Enquanto era levada para uma sala reservada, a festa continuava no salão principal, como se nada tivesse acontecido. Música alta, taças tilintando, risos ecoando. O contraste era doloroso. Henrique entrou na sala onde a mãe estava sendo cuidada por uma enfermeira contratada para o evento. Evitava olhar diretamente para ela. O silêncio entre os dois era sufocante. Camila quebrou o clima. "Você vai fingir que não sabe o que aconteceu, Henrique. Sua mãe foi humilhada." Henrique respirou fundo, mas não respondeu. O peso da escolha o consumia: proteger a esposa e manter as aparências ou defender a mãe diante de todos. E você que está acompanhando essa história, de onde está ouvindo? Coloque aqui nos comentários sua cidade e me diga: o que você faria no lugar de Dona Zilda, sendo humilhada dessa forma no casamento do próprio filho? Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa história. Sua participação faz toda a diferença. Naquela sala silenciosa, a respiração ofegante de Dona Zilda misturava-se à angústia de Camila e ao silêncio pesado de Henrique. O casamento continuava, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. No salão principal, a música abafava os rumores, mas nos bastidores, a queda de Dona Zilda Rocha já gerava comentários. Alguns convidados cochichavam que ela parecia tonta, outros insinuavam que havia exagerado no vinho. A versão de Isadora Monteiro, dita em tom seguro, espalhava-se rápido. A sogra tropeçara sozinha. Na sala reservada, Zilda permanecia sentada em uma poltrona, o braço dolorido apoiado em um lenço improvisado. Seu rosto refletia cansaço e tristeza, mas não surpresa. Já havia sentido, desde cedo, que aquele dia não terminaria bem. Henrique Rocha entrou, acompanhado de 2 assessores de Sérgio Monteiro. Olhou para a mãe e desviou o olhar em seguida, como se não suportasse encarar a cena. Um dos assessores falou por ele: "Dona Zilda, seria melhor descansar. O casamento precisa continuar sem maiores incidentes." Zilda abriu a boca para responder, mas Henrique a interrompeu. "Mãe, por favor, fique tranquila. Vamos resolver isso depois." Aquela frase soou como uma punhalada. Resolver depois? Ele não tinha coragem de defender a própria mãe naquele momento. Camila Silva, inconformada, ergueu a voz. Resolver depois? Sua mãe acabou de ser humilhada e quase se machucou gravemente. "Você vai se calar diante de todos?" Henrique passou a mão pelos cabelos, nervoso.
Não é tão simples, Camila. Você não entende. Eu entendo, sim, interrompeu ela. Entendo que você está deixando a Isadora e o pai dela controlarem sua vida. Está disposto a negar quem realmente é só para manter essa fachada? Henrique não respondeu. O silêncio dele era a confirmação que Zilda temia. Pouco depois, Sérgio Monteiro entrou na sala. Com um sorriso polido, cumprimentou a todos. Espero que esteja melhor, dona Zilda. Infelizmente, acidentes acontecem, mas precisamos manter o clima de celebração. O tom era falso, mas firme, como uma ordem disfarçada. Para ele, a festa e a imagem pública valiam mais do que qualquer ferida. Camila se aproximou de Zilda e sussurrou. Não podemos ficar aqui paradas. Eles vão tentar abafar tudo. Zilda respirou fundo. Sentia-se exausta, mas algo dentro dela se acendeu. Não seria silenciada outra vez. Enquanto isso, no salão, o mestre de cerimônias anunciava que a celebração seguiria com o corte do bolo e os discursos. Isadora, sorridente, distribuía cumprimentos como se nada tivesse acontecido. Para os convidados, ela era a noiva perfeita, refinada e educada. Mas por trás daquele sorriso havia uma certeza sombria. Zilda não se curvaria facilmente. No fim da noite, quando os últimos brindes foram feitos, a tensão entre mãe e filho continuava sem solução. Zilda, com o corpo dolorido, tomou a decisão de que não deixaria a humilhação passar em branco. Se a igreja fora palco de pompa e o clube de humilhação, havia ainda um cenário em que a verdade poderia ecoar mais alto. O próprio altar, diante de todos. O dia seguinte amanheceu com céu limpo em Ouro Preto, mas dentro de Zilda, o peso da noite anterior ainda latejava em cada osso. O corpo doía, mas era a alma que carregava a maior ferida. Enquanto muitos convidados já comentavam nas redes sociais sobre a festa luxuosa, nenhum deles falava da queda na escada. Era como se o episódio tivesse sido apagado. Henrique havia passado a noite em claro. Sabia que a versão oficial, de que a mãe havia tropeçado, era frágil. No fundo, carregava uma angústia crescente. Se calar significava compactuar com a mentira. Camila, indignada, pressionava-o sem descanso. Você vai deixar que todo mundo acredite nisso? Sua mãe quase morreu ontem. Henrique apenas balançava a cabeça, dividido entre a fidelidade à mãe e o medo de perder o prestígio conquistado ao lado da família Monteiro. No fim da tarde, a cerimônia religiosa de bênção do matrimônio foi marcada na própria igreja onde tudo começara. Embora o casamento civil e a festa já tivessem acontecido, Isadora queria reforçar a imagem de união perfeita diante da sociedade local. A nave da igreja de São Francisco de Assis estava lotada novamente. Convidados aguardavam ansiosos pelo novo espetáculo. O padre ajeitava os paramentos no altar e os músicos afinavam instrumentos. Zilda, ainda dolorida, hesitou em sair de casa, mas o coração materno falou mais alto. Não suportaria assistir à distância a coroação definitiva de uma farsa. Com a ajuda de Camila, caminhou lentamente até a igreja. Seus passos firmes contrastavam com a fragilidade física. Cada degrau da entrada parecia um desafio, mas dentro dela crescia a certeza de que não ficaria em silêncio. Quando entrou, alguns olhares se voltaram imediatamente. O vestido azul marinho do dia anterior estava amarrotado, mas seus olhos carregavam uma chama que não passara despercebida. Cochichos se espalharam. Ela voltou? Depois da queda, achei que não apareceria mais. Isadora, já posicionada ao lado de Henrique no altar, arregalou os olhos por um instante ao vê-la. Rapidamente recompôs a expressão e apertou o braço do noivo, como quem exigia firmeza. Henrique sentiu o peito apertar. A presença da mãe diante de todos era um lembrete de que a verdade ainda não havia sido dita. O coração batia descompassado e o suor escorria pela nuca. Camila se manteve próxima a Zilda como um escudo silencioso. Ambas sabiam que a tensão só aumentaria.
O padre deu início às palavras de abertura, pedindo que todos celebrassem a união com alegria e gratidão. Mas no ar pairava algo diferente, uma expectativa quase palpável de que algo aconteceria. Zilda, firme em seu banco, fixou os olhos no filho. Era um olhar de dor e amor misturados, carregando uma única pergunta não dita: até quando você vai me negar? O silêncio dentro da igreja de São Francisco de Assis era quebrado apenas pela voz do padre que conduzia a cerimônia. Cada palavra ecoava sob o teto barroco, mas a atenção dos presentes já não estava voltada apenas ao rito religioso. Os olhares se dividiam entre o casal no altar e a figura firme de Dona Zilda Rocha, sentada nos primeiros bancos, observando cada detalhe com olhos marejados. Isadora Monteiro, deslumbrante em seu vestido branco, mantinha o rosto erguido, mas por dentro ardia de irritação. A presença da sogra era um desafio que não havia previsto. Apertava com força o braço de Henrique Rocha, como quem lembrava que silêncio e obediência eram obrigações. O padre pediu que os noivos renovassem as promessas. Henrique respirou fundo, mas as palavras pareciam não sair. Engoliu em seco, olhando para Isadora, depois desviando o olhar para a mãe. O contraste entre os dois mundos se materializava diante dele. De um lado, o luxo e o poder. Do outro, o amor simples e incondicional de quem havia sacrificado tudo por ele. Camila Silva, ao lado de Zilda, percebeu o conflito estampado no rosto de Henrique. É agora ou nunca, murmurou, baixa demais para ser ouvida além do banco. O padre repetiu a pergunta solene. Promete ser fiel, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Henrique abriu a boca, mas a voz falhou. Os convidados cochichavam intrigados. Isadora, constrangida, apertou ainda mais o braço dele. Responde logo, sussurrou com os dentes cerrados. Foi nesse instante que Henrique não conseguiu mais suportar o peso da mentira. Em um ímpeto, ergueu a voz que ecoou por toda a igreja. Chega! Todos precisam saber da verdade. O silêncio foi imediato. Os cochichos cessaram e até o padre recuou, surpreso. Henrique respirou fundo, a voz trêmula, mas firme. Durante anos eu tive vergonha da minha própria mãe. Para conquistar respeito em São Paulo e ser aceito pela família Monteiro, eu menti. Disse que minha mãe era só uma antiga empregada, alguém sem importância. Fiz isso porque não queria que ninguém soubesse que cresci em uma casa humilde, criado por uma diarista que se sacrificou para me dar estudo. Um burburinho tomou conta do lugar. Isadora tentou interromper. Henrique, pare com isso! Está nos envergonhando! Ele se soltou do braço dela e continuou, a voz agora mais forte. A única vergonha que carrego é a de ter negado a mulher que me deu a vida. A senhora ali, humilhada e afastada de todos, é a minha mãe, a melhor mulher que já conheci. Zilda levou as mãos ao rosto, as lágrimas escorrendo sem controle. Isadora, em choque, tentou manter a pose, mas o véu de perfeição se rasgava diante de todos. Algumas madrinhas trocaram olhares desconfortáveis, enquanto Sérgio Monteiro, vermelho de raiva, levantou-se abruptamente. Henrique encarou a noiva. Você sabia desde o começo, e exigiu que eu a escondesse, porque não queria uma sogra pobre atrapalhando sua imagem. E eu aceitei. Fui covarde. Mas não mais. O altar, antes palco de um casamento perfeito, havia se transformado em um tribunal público, e ali, diante de todos, a verdade finalmente ecoava. O silêncio dentro da igreja de São Francisco de Assis era quase insuportável. Cada olhar estava fixo em Henrique Rocha, que ainda ofegava após gritar a verdade. Ao lado dele, Isadora Monteiro parecia petrificada, os olhos faiscando de ódio e vergonha. O padre, sem saber como prosseguir, fechou discretamente o livro litúrgico. Era evidente que a cerimônia não poderia continuar. Dona Zilda Rocha, no banco da frente, chorava em silêncio. As palavras do filho haviam sido como um bálsamo e uma ferida ao mesmo tempo.
Era doloroso ouvir que ele tivera vergonha dela, mas era libertador vê-lo finalmente assumir isso diante de todos. Isadora tentou reagir. "Isso é absurdo!" gritou, a voz tremendo. "Ele está confuso. Essa mulher sempre foi um peso, e todos aqui sabem que não pertence a este lugar." Um burburinho percorreu a igreja. Parte dos convidados abaixou a cabeça, constrangida. Outros encaravam a noiva com reprovação. A máscara de perfeição que ela usara durante todo o casamento desmoronava. Henrique a encarou, firme. "Quem não pertence à minha vida é você, Isadora. Casei por conveniência, por status, por medo de perder oportunidades. Mas hoje percebi que nenhum desses motivos vale a pena se eu tiver que negar minha mãe." Sérgio Monteiro levantou-se furioso. "Você não tem ideia do que está fazendo, rapaz. Está jogando fora o futuro que construímos para você." Henrique respirou fundo, a voz firme. "Prefiro perder o futuro com vocês do que perder a dignidade ao lado da minha mãe." O choque foi imediato. Isadora arrancou o véu da cabeça e saiu da igreja sob vaias discretas e olhares de reprovação. Sérgio a seguiu, murmurando insultos, mas a imagem da família Monteiro já estava manchada perante todos. Henrique desceu do altar e caminhou até Dona Zilda. Ajoelhou-se diante dela, segurando suas mãos calejadas. "Mãe, me perdoa. Eu errei. Errei em te esconder, em te negar, em sentir vergonha da mulher que sempre me deu tudo. Eu fui covarde." As lágrimas escorriam pelo rosto de Zilda, que acariciou os cabelos do filho. "Você é meu menino. Nunca precisei de luxo, só do seu respeito." Camila Silva, emocionada, enxugava as lágrimas discretamente. Muitos convidados, tocados pela cena, também se comoveram. Aquele não era o final esperado de um casamento de elite, mas sim o início de uma nova verdade. Henrique ajudou a mãe a se levantar. Os dois caminharam juntos pela nave da igreja, sob olhares que misturavam espanto, respeito e reflexão. O casamento não havia se consumado, mas uma reconciliação verdadeira entre mãe e filho nascia ali. Essa história mostra como a vergonha pode destruir laços, mas também como a coragem de assumir a verdade pode transformar tudo. Quantas vezes na vida você já se encolheu por medo do que os outros iam pensar? Quantas vezes deixou de valorizar quem realmente esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis? No fim, é a dignidade e o amor que ficam. O resto passa. Eu quero que você me conte. O que teria feito no lugar de Dona Zilda? E mais, você já perdoou alguém que um dia te negou ou te envergonhou? Deixe seu comentário. Sua experiência pode ajudar outras pessoas a refletirem também. E se essa história tocou o seu coração, mostre isso. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém especial. Quem sabe essa mensagem não chega justamente para quem precisa ouvir que ainda é tempo de escolher o respeito e o amor. "Velho inútil, sai da frente!" O grito ecoou pela Avenida Paulista numa manhã abafada de sábado. As pessoas que passavam desaceleraram. Algumas pararam, outras fingiram que não ouviram. Um idoso de roupas simples, camisa de algodão amarelada pelo tempo e um chapéu de palha desbotado, mal teve tempo de se apoiar na bengala antes de sentir o chute que o jogou contra o chão duro da calçada. O agressor era Vinícius Guimarães, 32 anos, filho único de um dos empresários mais ricos de São Paulo. Saía de um carro importado recém-estacionado, em frente a uma cafeteria luxuosa. Usava camisa de grife, relógio suíço de ouro no pulso e a arrogância estampada no rosto. Nem percebeu, ou não se importou, que dezenas de olhos se voltaram para ele no mesmo instante. "Aprende a andar, velho. Tá atrapalhando a calçada." Vinícius cuspiu as palavras, ajeitando a gola como se nada tivesse acontecido. No chão, o idoso gemeu baixinho. Sua bengala rolou até a sarjeta. Um grupo de jovens na fila da cafeteria riu em deboche. Outros sacaram celulares para filmar. Uma senhora exclamou indignada: "Que falta de respeito!" Mas ninguém ousou enfrentar diretamente o rapaz que carregava no sobrenome mais poder do que muitos políticos.
Vinícius abriu um sorriso torto para os amigos que o acompanhavam. Virou moda agora. Esses velhos ficam circulando por aqui parecendo mendigos. Se querem andar devagar, que fiquem em casa. O idoso levantou a cabeça devagar. Seu olhar encontrou por um segundo a câmera de um celular que gravava a cena. Nos olhos marejados havia um misto de dor, cansaço e algo mais profundo, uma decepção silenciosa, como se não fosse apenas o corpo que tivesse sido atingido, mas o coração. Vinícius não percebeu, mas aquele homem não era um desconhecido qualquer. Por trás da barba mal feita, da pele propositalmente envelhecida com maquiagem e das roupas simples, estava o próprio pai, Augusto Guimarães, 68 anos, fundador do império que sustentava cada luxo do filho. Augusto havia se preparado durante semanas para aquele momento. Criara o disfarce com a ajuda de um amigo do teatro, ensaiara cada gesto de idoso cansado. Queria ver com os próprios olhos o que os boatos diziam, que o filho, criado com tudo do bom e do melhor, tratava pessoas comuns como lixo. E agora, no primeiro contato, a verdade havia estourado como um soco no estômago. Ainda caído, Augusto ouviu um rapaz comentar: "Grava aí, isso vai render na internet." O coração do empresário disparou. Não era apenas a crueldade de Vinícius que doía, era a indiferença coletiva, o riso fácil, o espetáculo da humilhação. Ele respirou fundo, fingindo fraqueza, e estendeu a mão trêmula para recuperar a bengala. A dor do chute ardia, mas doía mais perceber que o próprio sangue que gerou se transformara em alguém incapaz de reconhecer humanidade nos outros. E enquanto Vinícius ria com seus amigos, Augusto se levantou devagar, prometendo em silêncio. Aquele seria apenas o primeiro ato de um teste que mudaria tudo. Augusto afastou-se alguns passos, fingindo mancar, e encostou-se numa vitrine. Pelo reflexo do vidro, viu o filho ajeitar o cabelo, rir da própria bravata e acenar para o manobrista. Vinícius sempre fora assim, barulhento quando tinha plateia, surdo quando precisava escutar. Nunca escutava. Na noite anterior, Augusto passara horas à mesa da cozinha, com a peruca grisalha no suporte, o kit de maquiagem aberto e as mãos tremendo não de idade, mas de medo. Medo de reconhecer no próprio filho aquilo que jurou combater quando ainda empurrava um carrinho de lanche no braço. Ele se lembrava das madrugadas no Mercadão e da pressa por abrir a lanchonete. O tripé que o guiou sempre coube numa frase: trabalhar, respeitar, olhar no olho. Com os anos, o tripé virou estrutura, o carrinho virou rede, a rede virou império, frigorífico, centros de distribuição e restaurante em bairro nobre. Augusto cresceu, contratou, pagou bem. Vinícius cresceu de outro jeito. Escola particular, intercâmbio, carro aos 18, cartão sem limite, amigos que estalam os dedos para chamar garçom. Quando a mãe, Lígia, faleceu, Augusto tentou tampar o buraco com presentes. Encheu a casa, sem perceber, esvaziou a bússola do menino, confundindo querer com precisar, brilho com valor. Ele precisa de freio, alertar a dona Cida, governanta que vira o menino dar os primeiros passos, freio e chão. O gerente do restaurante da Paulista, Otávio, deixara recados cuidadosos. Seu Augusto, seu filho tem tratado mal o pessoal, humilha motoboy, fala torto com o idoso. A equipe tem medo de reclamar. As peças foram se juntando como um quebra-cabeça que ele preferia não montar. Até que recebeu um vídeo. Vinícius discutindo com o porteiro do prédio porque o portão demorou a abrir. "Aprende o seu lugar, porteiro. Eu mando aqui." Ele esbravejou sob risos de dois amigos. Foi ali que Augusto decidiu testar por si mesmo. Com Miguel, cenógrafo da Vila Madalena, colou próteses discretas, manchou as mãos com pigmento, tingiu as sobrancelhas e pegou roupa de brechó na Teodoro. Ensaiou a passada curta, o respirar cansado, o olhar de quem pede licença. Não para pegar o filho e pendurá-lo no poste da internet, mas para ver sem filtro, sem desculpa, sem "você entendeu errado." Se estivesse errado,
pediria perdão. Se estivesse certo, faria o que pai que ama faz, dizer não quando o mundo inteiro diz sim. Do outro lado da calçada, Vinícius entrou no carro importado. Dois amigos riram no banco de trás. Augusto respirou, recolheu a bengala e atravessou a rua com passos, sentindo São Paulo latejar nos joelhos que ele fingia serem fracos. Um ambulante lhe ofereceu água, chamando-o de seu Antônio. Ele agradeceu com a cabeça e seguiu. Na esquina da Augusta com a Paulista, um repórter de portal local filmava a avenida. Virou a câmera para a cena e anotou a placa. Augusto não pediu, não sugeriu, não impediu, só observou. O plano não era expor, era revelar. Primeiro ao filho, depois a si mesmo. Enquanto o trânsito roncava como fera impaciente, Augusto tomou a decisão íntima e firme. Aquela manhã seria o ponto de partida. Se Vinícius escolhesse continuar chutando para baixo, o chão o receberia, e não seria macio. O carro de luxo arrancou em direção aos jardins. Vinícius não olhou para trás. Augusto ajeitou o chapéu, cruzou a rua devagar e entrou num ônibus lotado, parte do disfarce. Ali, no aperto, misturado com trabalhadores de uniforme e mochilas gastas, ele se sentiu mais vivo do que nos salões luxuosos, onde geralmente era tratado como realeza. Enquanto o coletivo balançava pela Avenida Rebouças, Augusto observava rostos cansados, mães ninando bebês nos braços, jovens com fones de ouvido encarando o vazio. Era esse povo que sustentava a cidade, pensou. E era justamente esse povo que Vinícius desprezava, como se fossem invisíveis. Augusto desceu na Consolação e caminhou até um boteco antigo, onde o cheiro de café coado misturava-se ao de pão francês saindo do forno. Sentou-se num banco de madeira, pediu um pingado e observou o movimento. Sabia que mais cedo ou mais tarde o filho apareceria por ali. Vinícius tinha um ritual. Todo sábado de manhã, depois de ostentar na Paulista, reunia-se com amigos no bar sofisticado ao lado, sempre acompanhado de gargalhadas altas e arrogância escorrendo pela voz. Não demorou muito. Um Audi preto estacionou em frente ao bar. Vinícius saiu do carro com dois amigos, Caio, herdeiro de uma rede de shoppings, e Yuri, filho de político influente. Todos com roupas de grife, relógios caros e olhares de superioridade. Um garçom correu para abrir a porta. Vinícius passou sem agradecer. Do balcão do boteco, Augusto observava cada gesto. A risada estrondosa do filho, o jeito de estalar os dedos para pedir chope, a forma como ignorava o manobrista que abriu a porta. Cada detalhe era uma facada silenciosa. "Seu Antônio, o senhor está bem?" perguntou a dona do boteco, uma senhora de cabelos grisalhos chamada Marta. "Estou sim, minha filha. Só descansando um pouco", respondeu Augusto, mantendo o disfarce. Marta olhou na direção do bar chique e balançou a cabeça. "Esses meninos de hoje acham que dinheiro compra respeito, mal sabem que respeito não se vende." Augusto respirou fundo. Aquilo soava como confirmação daquilo que ele já temia. No bar ao lado, Vinícius falava alto sobre uma festa em Jurerê, ostentando viagens e carros. De repente, um garçom deixou cair uma taça no chão. O som do vidro estilhaçando cortou o ambiente. Vinícius se levantou como se fosse dono do lugar. "Você é cego? Sabe quanto custa uma taça dessa? Mais do que o seu salário do mês miserável." O bar ficou em silêncio constrangido. O garçom abaixou a cabeça, recolhendo os cacos com as mãos. O sangue escorreu de um corte no dedo. Vinícius apenas riu e voltou para a mesa. Augusto apertou a bengala com força. O filho não apenas falhava em compaixão, mas parecia sentir prazer na humilhação alheia. O velho empresário compreendeu que a queda de Vinícius não poderia mais ser apenas um risco, era uma necessidade. Ele pagou o café e saiu devagar, decidido. O teste apenas começara. Augusto seguiu a pé pelas ruas dos jardins, mantendo a postura curvada e o passo arrastado. O disfarce estava funcionando. Ninguém o reconhecia.
Cada olhar atravessava seu corpo como se fosse apenas mais um idoso anônimo, invisível no meio da pressa paulistana. E talvez essa fosse a parte mais dolorida, perceber que, para o próprio filho, ele não passava disso, um obstáculo a ser chutado. No bar sofisticado, Vinícius e os amigos bebericavam uísque importado. As risadas atravessavam o vidro até a calçada, chamando a atenção dos pedestres. Augusto se aproximou da porta e entrou, como se fosse apenas procurar abrigo. Imediatamente, o olhar do maître se estreitou. «Senhor, este ambiente é reservado. Eu só queria um copo d'água», murmurou Augusto, com a voz trêmula ensaiada. O maître hesitou, mas Vinícius levantou-se teatralmente, aproveitando a oportunidade de novo espetáculo. «Olha aí, pessoal, o mesmo velho da Paulista veio atrás da gente?» Os amigos gargalharam e alguns clientes começaram a gravar discretamente. Augusto manteve a respiração firme, mesmo quando sentiu o coração disparar. «Pai do céu, será que é perseguição?» Caio provocou. «Ou será que quer esmola?» completou Yuri, erguendo a sobrancelha com deboche. Vinícius tirou do bolso uma nota de R$ 50 e jogou no chão. «Tá aí, vovô. Compra um pão e desaparece. Aqui não é lugar para você». A nota flutuou até o piso de mármore. O silêncio cortante foi interrompido por risos contidos. Alguns clientes desviaram o olhar, constrangidos. Outros filmavam sem intervir. Augusto se abaixou lentamente. Pegou a nota com mãos que tremiam de verdade. Não pelo disfarce, mas pela dor que latejava no peito. «Obrigado, meu filho», ele murmurou baixinho, sabendo que a ironia daquela frase só fazia sentido para ele mesmo. Vinícius voltou à mesa satisfeito, erguendo o copo em brinde. «Brincadeira de sábado de manhã, meus caros. É assim que se coloca cada um no seu lugar». Augusto saiu do bar devagar, sentindo o peso de cada passo. Do lado de fora, o sol batia forte, mas dentro dele a escuridão crescia. Confirmara o que precisava. O filho não apenas havia perdido a bússola moral, ele a quebrara em 1000 pedaços. Um casal que passava comentou em voz baixa: «Esse rapaz é um monstro. Chutar idoso na rua, humilhar dentro de bar. E o pai dele é aquele empresário famoso, né? Se soubesse, teria vergonha». Augusto ouviu e engoliu em seco. Vergonha era pouco. O que sentia era uma mistura de luto e raiva. Ele parou na calçada, olhou para cima e fez um juramento silencioso. O filho ainda não sabia, mas estava prestes a descobrir o que significava perder tudo aquilo que sempre tomou como garantido. O fim de tarde trouxe uma garoa fina sobre São Paulo. Augusto, ainda sob o disfarce, caminhava pela rua Oscar Freire, onde vitrines brilhavam com roupas que custavam mais do que o salário de um trabalhador inteiro. Vinícius e os amigos saíam do bar aos risos, sem se importar com a chuva que encharcava o resto da cidade. «Hoje foi memorável, hein?» Caio ria alto. «Esse velho virou atração do sábado. Vai bombar nos stories», completou Yuri, balançando o celular. Vinícius abriu o aplicativo e, com a naturalidade de quem não enxerga consequências, postou o vídeo do chute. Legenda: «Lugar de velho é em casa, não na Rua dos Ricos». Em minutos, curtidas e comentários começaram a pipocar. Alguns aplaudiam, outros criticavam, mas todos falavam dele. Para Vinícius, isso era o que importava: ser assunto, mesmo que pela crueldade. Do outro lado da rua, Augusto sentiu o estômago embrulhar. Vira muita coisa em décadas de trabalho duro, mas nada se comparava à dor de presenciar o próprio filho usando a maldade como palco. Naquela noite em casa, tirou o disfarce em frente ao espelho. A maquiagem borrada misturava-se às lágrimas. Pela primeira vez, admitiu em voz alta: «Meu filho virou meu maior fracasso». O empresário, porém, não era homem de desistir. Se passara anos construindo um império do zero, também seria capaz de reconstruir o caráter de um filho, nem que fosse pela dor. E aqui, você que está assistindo, eu preciso te perguntar: o que você faria se fosse esse pai? Continuaria fechando os olhos, fingindo que nada acontece?
Ou teria coragem de colocar o próprio filho diante da verdade, mesmo que isso o destroçasse? Escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo essa história e me conta, se fosse você, que decisão tomaria? E olha, já aproveita esse momento para apoiar nosso canal. Curta esse vídeo, se inscreva e compartilhe com alguém que você acha que precisa refletir sobre respeito e caráter. Histórias como essa não são apenas entretenimento, são espelhos da vida real. Vinícius, por sua vez, achava que estava no auge. Naquela mesma semana, a filmagem alcançou centenas de milhares de visualizações. Influenciadores comentaram. Jornais sensacionalistas reproduziram a cena. Ele aparecia sorridente, debochado, sendo aplaudido por uns e condenado por outros. O pai assistia tudo em silêncio. No íntimo, Augusto sabia que o momento da virada estava próximo. A arrogância de Vinícius estava prestes a colidir com a realidade que ele tanto desprezava. E quando esse choque acontecesse, não haveria luxo, amigos ou sobrenome que o protegesse. O plano estava traçado. O próximo passo seria dado em breve. A repercussão do vídeo cresceu como incêndio em palha seca. Em menos de uma semana, já circulava em programas de TV e páginas de fofoca na internet. A manchete estampava: filho de empresário humilha idoso em plena Paulista. Vinícius achava graça no início, mas logo percebeu que as coisas não caminhavam como esperava. As primeiras consequências chegaram discretas. Uma marca de roupas retirou o convite para um evento exclusivo. Depois, uma revista cancelou a entrevista que faria com ele. Até o clube onde costumava jogar tênis em finais de semana passou a tratá-lo com frieza. É tudo inveja, cara, disse Caio, tentando aliviar. Relaxa, daqui a pouco ninguém lembra. Mas a memória da internet era cruel. Quanto mais Vinícius tentava justificar, dizendo que o velho o havia atrapalhado de propósito, que não passava de um mendigo folgado, mais ódio atraía. A cada postagem, os comentários explodiam em críticas. Certo dia, ao entrar no mesmo bar da semana anterior, notou que a mesa habitual estava ocupada. O maître, constrangido, explicou que não havia reservas em seu nome. Como não? Eu sou Vinícius Guimarães. Lamento, senhor. A gerência pediu para evitar confusões. Os amigos ainda riram da cena, mas já não com a mesma energia. Estavam começando a sentir o peso da associação com ele. Naquela noite, Caio recebeu uma ligação do pai. Não quero mais você andando com esse Vinícius. Está queimando a imagem da nossa família. Yuri também recuou. O pai político não podia correr o risco de ter o sobrenome ligado a polêmicas. Pouco a pouco, Vinícius se viu sozinho. O mesmo círculo que aplaudia suas piadas agora se afastava, como quem foge de doença contagiosa. Em casa, Augusto observava de longe. Cada notícia que saía confirmava que a máscara do filho estava caindo. Mas ainda faltava o passo definitivo: fazê-lo enxergar a verdade no rosto do próprio pai. O dia desse encontro chegou mais rápido do que Vinícius imaginava. Uma manhã, ao sair do prédio, foi surpreendido por repórteres. Vinícius, você já pediu desculpas ao idoso que chutou na Paulista? Você sabia que esse homem é mais conhecido do que imagina? Atordoado, ele se trancou no carro. O coração disparava, mas não era arrependimento, era medo. Do outro lado da cidade, Augusto já preparava o terreno. Havia marcado com um advogado para organizar documentos. Não seria apenas uma lição, seria uma mudança radical. E dessa vez, Vinícius aprenderia da forma mais dura o que significa perder tudo. Na manhã de segunda-feira, Vinícius foi chamado ao escritório do pai. O coração acelerou no instante em que recebeu a mensagem da secretária. Seu Augusto quer falar com você. É urgente. Ele não tinha ideia de que aquele seria o encontro mais duro da sua vida. Quando entrou na sala ampla, acostumada a receber empresários e políticos, encontrou o pai de pé, de costas para ele, olhando pela janela panorâmica. O silêncio era tão pesado que o som do ar-condicionado parecia ensurdecedor.
Pai, o que houve? Está me chamando assim, desse jeito, está me deixando preocupado. Augusto se virou devagar. Não usava mais o disfarce de idoso, mas o rosto trazia a mesma expressão que carregara na calçada da Paulista. Dor misturada com decepção. Preocupado, Vinícius. Você deveria estar envergonhado. O filho franziu a testa. Envergonhado de quê? Ah, você também acreditou nessas fofocas da internet? Pai, não foi nada. Um velho maluco entrou na frente, eu só me defendi. A imprensa aumentou. Augusto bateu a bengala, a mesma que usara no disfarces contra o chão. Velho maluco? Esse velho era eu, Vinícius. As palavras caíram como um raio. O filho recuou um passo, sem acreditar. Como assim? Você? Eu me disfarcei. Quis ver com meus próprios olhos o homem que você se tornou. E vi meu filho chutando um idoso, rindo da dor alheia, jogando dinheiro no chão como se pessoas fossem lixo. Vi meu próprio sangue se transformar em algo que eu nunca quis criar. Vinícius empalideceu. Tentou rir nervoso como sempre fazia quando estava acuado. Pai, isso é loucura. Você não pode estar falando sério. Se eu soubesse que era você, se soubesse que era eu, teria respeitado. E os outros, Vinícius? E os verdadeiros idosos? E os trabalhadores que você humilha todo dia? Eles não merecem respeito porque não têm o meu sobrenome? O silêncio tomou conta da sala. O filho não tinha resposta. Seu olhar vacilava entre o chão e o pai, como um menino pego em flagrante. Eu me matei de trabalhar para construir tudo isso, continuou Augusto, a voz embargada. E dei a você não só conforto, mas também exemplo. Achei que estava te preparando para ser um homem de caráter, mas criei um monstro mimado, incapaz de enxergar a humanidade em quem não veste roupa de grife. Vinícius tentou se aproximar, mas Augusto ergueu a mão, firme. Não adianta pedir desculpa agora. Suas palavras não valem nada. A partir de hoje, sua vida muda, e muda radicalmente. E o filho engoliu em seco. Pela primeira vez, entendeu que o pai não estava apenas decepcionado, estava decidido. Augusto caminhou até a mesa de mogno, abriu uma pasta de couro e empurrou-a em direção ao filho. Os olhos de Vinícius tremiam de ansiedade, mas ao folhear os documentos, o desespero tomou conta. O que é isso, pai? É a sua nova vida, respondeu Augusto seco. Você está oficialmente fora da diretoria. Não tem mais cargo, não tem mais cartão corporativo, não tem mais apartamento de luxo nem motorista. A partir de hoje, vai trabalhar na base da empresa. Vai aprender o que significa começar de baixo. Vinícius arregalou os olhos. Você enlouqueceu? Eu? Trabalhar na base? Eu tenho MBA, diplomas, contatos. Não posso. Pode. E vai. Já providenciei sua transferência para o setor de entregas. Bicicleta, uniforme, salário mínimo. Quero ver se você tem coragem de encarar a vida que sempre desprezou. O filho riu nervoso, tentando transformar em piada. Pai, isso é ridículo. Eu não vou me rebaixar a esse ponto. As pessoas vão rir de mim. E quantas pessoas você já fez rir da desgraça alheia, Vinícius? Quantos garçons, porteiros, idosos? Agora chegou sua vez. Vai provar do mesmo veneno que espalhou. O silêncio que se seguiu foi pesado. Vinícius se sentou, apoiando a cabeça nas mãos. Pai, eu não sei viver sem tudo isso. Então aprenda. O que te sobra agora é só o essencial. Teto simples, comida básica e a chance de mudar, se quiser. Na mesma tarde, seguranças o acompanharam até o apartamento de cobertura. Malas foram feitas em minutos. Relógios caros, roupas importadas, tudo recolhido como se nunca tivesse pertencido a ele. O destino, um quarto modesto em um bairro popular da Zona Leste. O choque foi brutal. O piso de cimento queimado substituía o mármore. A cama de casal deu lugar a um colchão fino. A vista panorâmica virou janelas enferrujadas de vizinhos pendurando roupas. Naquela noite, Vinícius andava de um lado para outro, incapaz de aceitar. Ligou para Caio. Cara, você precisa me ajudar. Meu pai pirou, tirou tudo de mim. Do outro lado da linha, silêncio constrangido. Olha, Vinícius,
Melhor não me envolver. Você entende, né? Meu pai não quer meu nome associado a esse escândalo. A ligação caiu. Vinícius tentou Yuri. Amigo, eu tô ferrado. Preciso de um lugar para ficar, pelo menos até resolver. Vinícius, você sabe que te considero. Mas a política é cruel. Meu pai tá furioso. Não dá. Melhor cada um seguir o próprio caminho. 2 telefonemas bastaram para a ficha cair. Os amigos, os mesmos que riram junto com ele nas humilhações, haviam desaparecido. Agora era só. Na janela do quarto simples, ouviu o barulho de cachorros, o cheiro de comida caseira vindo da vizinha. Um mundo que sempre ignorou se impunha diante dele. E pela primeira vez em muito tempo, Vinícius sentiu medo do futuro. A segunda-feira amanheceu nublada. Vinícius acordou no colchão fino, com as costas doloridas e a mente latejando. O despertador tocou às 5:30 da manhã. Do lado de fora, buzinas e vozes de trabalhadores já enchiam a rua. Vestiu o uniforme amarelo que parecia feito de pano áspero. O crachá com seu nome, Vinícius Guimarães, entregador, parecia zombar da vida que perdera. No depósito da empresa, foi recebido com risos disfarçados dos funcionários. Todos sabiam quem ele era, ou melhor, quem ele tinha sido. O supervisor, um homem robusto chamado Arnaldo, não poupou ironia. Olha só, o príncipe virou plebeu. Aqui não tem chofer, garoto. Aqui é pedal e suor, entendeu? Vinícius apenas assentiu, engolindo em seco. Recebeu uma bicicleta surrada, sem marcha, pneus gastos. Cada pedalada era um lembrete de que o sobrenome não carregava mais privilégios. O vento frio cortava o rosto e o suor logo escorria pela testa. Na primeira entrega, subiu 3 lances de escada carregando a mochila térmica. Uma senhora abriu a porta e o olhou com estranhamento. Você não é aquele rapaz da televisão? O que chutou o idoso? O sangue gelou. Sou eu, senhora, murmurou, sem coragem de encarar. Ela pegou a marmita e respondeu seca. Pois então aprenda. A vida sempre devolve. A porta bateu. Vinícius desceu os degraus, sentindo o peso do julgamento, mais pesado que a mochila. Durante semanas, repetiu a rotina. Chuva, sol, trânsito. O corpo se transformava. Mãos calejadas, pernas doloridas, orgulho esmigalhado. Nenhum amigo ligou. Bianca, a namorada, desapareceu sem sequer dizer adeus. O que restava era o silêncio das ruas e a indiferença dos clientes. Certa noite, sentado no quarto simples, ouviu risadas vindas da casa da vizinha. Uma família inteira reunida em torno de uma mesa modesta, partilhando arroz, feijão e frango. Pela janela, ele enxergou algo que nunca vira no luxo da cobertura. Alegria verdadeira. Ali, sozinho, caiu em prantos. Não pelo colchão duro, nem pela comida escassa. Chorava por perceber que passara a vida inteira cercado de tudo, mas vazio de essência. Augusto acompanhava de longe. Não oferecia colo, não oferecia atalhos, apenas observava. Sabia que, às vezes, só a dor tinha força para moldar. Meses depois, Vinícius não tinha mais fortuna, amigos ou luxo. O que restara era um crachá gasto com seu nome e a lembrança que nunca mais o deixaria. Ele havia chutado o próprio pai na frente de todos. Essa cena o perseguia de madrugada, em cada esquina, em cada olhar de desprezo que recebia. Na cidade, ninguém mais o tratava como filho de empresário. Agora, ele era apenas o homem que chutou um velho, e essa cicatriz, nenhuma herança conseguiria apagar. Augusto nunca devolveu os privilégios. Não havia segunda chance dourada, nem tapinha nas costas. Só o peso diário do trabalho duro e da solidão. E talvez essa fosse a maior punição, viver para sempre lembrando do dia em que desferiu o chute mais caro da sua vida. E eu te pergunto, olhando nos seus olhos agora, se fosse você, teria coragem de colocar seu próprio filho de joelhos para que aprendesse o valor da humanidade? Ou deixaria a arrogância destruir o que você construiu? Escreve nos comentários a sua opinião. Quero saber, Vinícius merece perdão ou deve carregar para sempre o fardo do que fez? E lembre-se,
Não é o dinheiro que revela quem somos. É a forma como tratamos quem não pode nos dar nada em troca.